A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Promessa de Cura Divina. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 6, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, que é o tema principal sobre as promessas de Deus, e vamos falar sobre cura divina. Nós sabemos sim que tem uma promessa de cura e que essa promessa é para nós. Esse tema ele é muito importante porque nos dias de hoje nós temos dois extremos. Em um lado, de um extremo, a gente tem aí aqueles crentes que não acreditam mais na questão dos milagres para os dias atuais. Tem aqueles crentes que são das igrejas sensacionistas, Igrejas sensacionistas são aquelas igrejas que acreditam que os milagres ficaram restritos à igreja primitiva, ou seja, cessou, não tem mais dons espirituais para os dias de hoje. Tem muitos crentes que pertencem a essas igrejas que vão fazer essa defesa e muitos crentes que estão em igrejas pentecostais, mas também nega a realidade dos milagres nos dias de hoje. Existem sim muitas pessoas que têm esse pensamento. Então a gente precisa enfatizar e mostrar dentro das escrituras que os milagres não ficaram restritos à igreja primitiva. Eles são para os crentes de hoje. No outro extremo, nós podemos observar algumas igrejas que enfatizam tanto a questão da cura, dos milagres e tudo mais, que acaba acontecendo alguns absurdos. Tem aí muitas curas que são falsas. Na verdade, a ideia ali é atrair pessoas, é chamar atenção, é ganhar mais dinheiro. Então, assim, são falsos profetas, falsas igrejas que estão usando a cura divina simplesmente com um propósito pecaminoso. Então, isso aí é um outro extremo. A gente tem que evitar esses extremos e ver que dentro das Escrituras está muito claro que existe sim cura divina nos dias de hoje. Muitos crentes são curados, muitos crentes são alcançados por essa promessa. Então, assim, a gente vai ver aqui dentro das Escrituras como que o crente deve se comportar diante dessa situação, a situação de doença, e que crer na cura divina não significa a gente evitar um médico, evitar tomar um remédio, não é isso. A gente não defende isso, está dentro da lição. No último subtópico, o escritor da revista fez questão de colocar ali que nós realmente devemos procurar um médico diante de uma doença, porque Deus também usa os médicos. E a gente vai mostrar aqui, dentro das escrituras, que a cura divina tem um propósito específico. A gente precisa entender que não existe algo assim que garante a cura para todas as pessoas. Não existe isso. A gente sabe que a cura ela acontece para alguns e não acontece para outros. O motivo nós não sabemos, mas nós podemos especular dentro das Escrituras algumas explicações sobre isso. E eu vou falar nessa aula sobre esse tema. Apesar da lição não entrar muito nesse tema da questão de que porque alguns são curados e outros não, mas eu pretendo falar aqui nessa lição e passar por cada tópico e subtópico, explicando em detalhes aqui a promessa de cura que vem desde o Antigo Testamento e que tem um vínculo com o sacrifício de Cristo. Então a cura acontece porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele nos deu a salvação e muitas outras bênçãos além da salvação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa lição. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint. O nosso slide é 100% baseado na revista com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode usar esse slide na sua igreja e ministrar uma aula diferenciada. Quem é assinante do EBD em Foco acessa os slides de adultos, de jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermões e PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Então, se você entrar no nosso site, conhecer o nosso conteúdo, com certeza você vai ser abençoado. Nós temos experiência na produção desse material desde 2016. A gente produz slides de subsídio das lições. Temos uma equipe maravilhosa que trabalha toda semana para produzir esse conteúdo. E nós temos aqui também o nosso site, ebdenfoco.com, e o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar, tirar dúvidas sobre o site, acesso ou das lições também. Você pode aí entrar em contato conosco para tirar as dúvidas. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, link para falar conosco, e você pode entrar também nos nossos grupos para receber o nosso material gratuito. Bem, eu vou mostrar aqui rapidinho que nós temos muito conteúdo sobre cura. Olha só aqui na plataforma, eu entrei na plataforma e nós temos aqui os slides anteriores publicados no formato de PDF gratuitamente. Eu pesquisei aqui sobre cura, olha só o tanto de material que apareceu aqui. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link de alguns desses materiais, mas sempre que você precisar, basta entrar no nosso site ebdenfoco.com, na página inicial do site, quando carregar aqui, tem aqui os slides anteriores em PDF que você vai baixar aí. Então é isso, quem é assinante baixa o slide em PowerPoint, os slides atuais e anteriores. Voltando para a nossa aula, vamos para o texto áureo que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e
oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Então, como eu falei no começo da aula, a promessa de cura divina vem desde o Antigo Testamento. Verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então, assim, Jesus ele tem poder para curar qualquer enfermidade, mas nós precisamos crer e nós precisamos também compreender qual é o propósito de tudo isso na nossa vida. Sabemos que a enfermidade é resultado do pecado e o pecado atingiu toda a humanidade. Então, assim, nem todo crente vai ser curado. O crente não é imune à doença e a cura não é uma garantia. A garantia é a salvação que nós falamos na aula anterior. A cura ela pode acontecer como um anúncio de algo que vem no futuro. Ou seja, no futuro, na eternidade, nós não teremos doença. Então Deus antecipa isso para os dias de hoje e algumas pessoas são curadas. Então aqui eu já estou falando um pouco do propósito do milagre. O milagre acontece na nossa vida justamente porque Deus está antecipando muitas bênçãos da eternidade para os dias atuais. Mas vamos lá, Vamos continuar aqui para a gente entender melhor esse tema. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, de 14 a 17 e Tiago 5, versículo 14 e 15. Então, assim, eu vou avançar aqui. Durante a aula a gente vai ler esses versículos e explicar em detalhes. Introdução. Vamos lá. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Então, a obra de salvação que nós estudamos na lição anterior, ela foi completa, ela foi plena, ela foi perfeita. Então, aqui nós temos o plano de salvação que foi executado na sua perfeição. Não falhou em nada. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Então, assim, pedir para ser curado é uma demonstração de fé na obra salvadora de Jesus Cristo. É você crer que Jesus realmente resgatou a humanidade na sua integridade. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Bem, aqui o escritor da revista já começa a falar de um dos propósitos da cura divina, o propósito de um milagre acontecer na nossa vida. Assim, um dos propósitos é o alívio do sofrimento, porque sabemos que a doença, a enfermidade traz muito sofrimento, traz muita dor. E sabemos que na eternidade não vai ter nenhum tipo de doença. Então Deus antecipa essas bênçãos da eternidade para os dias de hoje, para que esse sofrimento seja aliviado. No entanto, sabemos que isso não acontece com todo mundo, nem todos são curados. Sabemos também que muitas vezes uma doença, uma enfermidade, traz alguns benefícios, vou colocar assim, benefícios entre aspas, Porque através de uma enfermidade, uma família que estava separada pode se unir. Através de uma enfermidade, o próprio enfermo que estava longe de Deus começa a se aproximar de Deus. E, enfim, muitas vezes a enfermidade traz algumas coisas que, se não fosse ela, não aconteceria. E assim, sabemos também que Deus tem os seus planos e nós não conhecemos os planos de Deus. Tem uma passagem bíblica, que é João capítulo 9, Jesus está andando na rua com os discípulos e ele vê um cego de nascença. E as pessoas perguntam, na verdade, os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E aí Jesus fala assim: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, aquele homem ficou cego a vida inteira para que um dia Jesus curasse ele e ilustrasse ali o seu ensino sobre o fato dele ser a luz do mundo. Porque quando a gente volta um pouquinho, no capítulo 8, Jesus está ensinando isso, está dizendo que ele é a luz do mundo e tudo mais, e aí depois ele cura esse homem, mostrando na prática o que é de fato ser luz. Então a gente vê ali que Deus, na sua soberania, agiu na vida daquele homem através daquela enfermidade, ou enfim, daquela deficiência, vamos colocar assim. Ele nasceu cego, sofreu muito, foi realmente difícil para ele, mas Deus estava cuidando dele naquele momento. Ali Deus curou aquele homem e, através dessa cura, milhares e milhares de pessoas também foram salvas. Então, observe quantas pessoas já se salvaram ao ler essa passagem. Quantas pessoas foram alcançadas pela luz do Evangelho. Porque é uma passagem muito importante, uma passagem que fala de Jesus ser a luz do mundo. Então, está dentro desse contexto e é uma passagem rica, com vários ensinamentos. Eu tenho um texto que eu mesmo escrevi sobre essa passagem,
que eu posso disponibilizar. Eu vou procurar aqui, se eu encontrar eu disponibilizo, mas ajuda bastante a entender essa questão e por que algumas pessoas às vezes passam por uma enfermidade, porque ali Deus está tratando, né, alguma coisa, alguma situação. Então assim, a cura pode acontecer? Pode, mas nem sempre ela vai acontecer, talvez não seja a vontade de Deus. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus cura sim. Então o plano de salvação, o plano divino, é um plano que vem desde o Antigo Testamento, ele se consolida na obra do Calvário e a salvação é bem completa. É a salvação da alma, pensando na eternidade, mas também que traz algo para os dias de hoje. A partir de hoje, nós já podemos viver muitos benefícios do reino de Deus, e um deles é a cura divina. Agora nós vamos para o tópico 1, que diz assim: a promessa bíblica da cura divina. Então, nesse tópico, nós vamos falar da promessa de maneira geral, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 1.1, a profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Então, o texto de Isaías 53, do versículo 1 ao 3, é muito conhecido, que é uma profecia que aponta claramente para Jesus Cristo, está falando explicitamente de Jesus. Vamos ler aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só o que esse texto diz. Ele está falando do Messias, está falando de alguém que vai ser revelado no futuro. Fala assim, foi subindo como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Então, aqui apresenta que a situação em que o Messias aparece é uma situação realmente muito difícil. E isso acontece de fato. Jesus, ele se manifesta em um período em que a nação está sob o domínio do Império Romano, eles estão desesperados, procurando ali uma solução, uma saída, e é nesse momento que o Messias aparece. Aí ele coloca mais algumas informações. Não tinha parecer nem formosura. Algumas pessoas gostam de usar essa passagem para dizer que Jesus não era bonito, né? Jesus não tinha beleza. No entanto, eu acho que não é bem assim. É bem provável que aqui esteja dentro do contexto da crucificação, em que, de fato, ali é algo horrível, é algo feio. Não é que Jesus não era bonito no dia a dia. Eu acho que não é nesse sentido, até mesmo porque não faz sentido querer falar alguma coisa da aparência de Jesus. Eu acho que não tem muita lógica isso. E a questão da beleza também é algo que é muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, de época para época, enfim, de cada cultura. Então, aqui pode ser no sentido de que Jesus não era uma pessoa que chamava a atenção, né, no sentido assim, Jesus era uma pessoa comum, um homem comum, uma pessoa normal, né, não chamava atenção, mas também pode ser no sentido da crucificação. Então eu acredito mais nessa interpretação, né? Eu acho que essa interpretação é a mais coerente, a que Jesus na cruz realmente não tinha parecer nem formosura, aquela cena não era uma cena bela de se olhar. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então aqui é aquela situação em que ele foi realmente menosprezado, desprezado. Até mesmo o próprio Pai, né? Deus meu, por que me abandonaste? Então aqui a gente observa que Jesus estava em uma situação de total desprezo, porque ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Então aqui é a crucificação, é o momento em que ele realmente está pagando o preço por tudo aquilo que nós fizemos. Ele paga o preço. Então toda essa profecia se cumpre exatamente em Cristo Jesus. Vamos avançar aqui na nossa aula, a gente vai ler mais 2 versículos dessa passagem aqui de Isaías 53. Então, assim, dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Então, o texto de Isaías vai apresentar isso, diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é muito belo, isso é muito bonito. Essa passagem de Isaías é uma passagem assim que realmente apresenta o Evangelho na sua integridade ali no Antigo Testamento. Tem gente que acha que não tem Evangelho no Antigo Testamento. Tem sim, e essa passagem é uma prova de que aqui a gente vê o Evangelho. Está bem claro aqui que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E aqui dores é no sentido geral mesmo, sofrimento de maneira geral, dores por causa de doença, todo o mal que o pecado tem causado nesse mundo. Então aqui está bem claro que Jesus levou sobre si essas dores. Então quem crê em Cristo, quem está em Cristo, tem conforto. Quem está em Cristo tem descanso, porque sabe que ele pagou o preço, ele levou, ele assumiu essa responsabilidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então tudo que ele passou, tudo que ele sofreu foi por causa do nosso pecado. Ele nos amou, se colocou no nosso lugar, ele encarnou no caso, se tornou um ser humano, pagou o preço, sofreu tudo que nós deveríamos sofrer para que nós tivéssemos a salvação. E aqui entra a questão da cura também. Se alguém é curado, se alguém recebe algum milagre, foi por causa do sacrifício de Jesus. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Então Jesus, ele experimentou tudo que um ser humano pode experimentar de sofrimento, de dor. Então não tem essa pessoa que esteja passando por um momento difícil, por uma doença, por uma depressão, que ela não se identifique com Cristo. Todos nós podemos sim nos identificar com Cristo, independente da nossa dor. Teve momentos que Jesus realmente sofreu tanto, ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, tão desolado, se sentiu tão abandonado ali um pouco antes da cruz, que ele foi orar, os discípulos não oraram com ele, e ele começou a suar sangue de tanta aflição que ele estava passando naquele momento. Jesus era um ser humano, ele assumiu as nossas dores. Então você não pode dizer assim, eu estou passando algo que Jesus não passou. Não, ele passou por tudo isso, ele sofreu no nosso lugar. Então você tem que descansar em Cristo Jesus, porque ele já assumiu todas as nossas dores, ele pagou pelo preço dos nossos pecados. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. E aqui a gente tem a passagem de Mateus 8,17, que não deixa nenhuma dúvida de que a profecia de Isaías se cumpre realmente ali em Cristo, quando ele começa a realizar milagres. Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então observe que o próprio discípulo de Jesus, Mateus, que estava com Jesus, que caminhou com Jesus, que viu os milagres acontecendo, ele olhou para aquela profecia do Antigo Testamento e falou: isso aqui se cumpre em Cristo. Ele levou as nossas enfermidades. Então ele deixa bem claro, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Tópico 1.2, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, de 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Então aqui nessa passagem de Mateus, a gente observa Jesus realizando um milagre relativamente simples. Ela estava com febre, talvez não era uma doença mortal, mas ali Jesus estava realizando esse milagre. Jesus realizou mais uma cura. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Então Jesus, ele realizou vários milagres, muitos não foram relatados em detalhes. Então Jesus realmente, ele saía pelas ruas, pelas casas, realizando milagres, ajudando o povo. Aquela população que estava sofrida, estava sendo oprimida pelo Império Romano, as pessoas não tinham assistência social, não tinham como se tratar. Muitas doenças que hoje para nós é simples, coisa simples, naquela época eram doenças mortais. As pessoas morriam de uma tuberculose, enfim, morriam com uma doença simples de pele, às vezes nem chegava a ser uma lepra, no caso uma hanseníase, às vezes eram doenças simples de pele, mas que não tinham tratamento. Então, enfim, Jesus foi lá
e realizou os milagres. Jesus ajudou essas pessoas. Jesus realiza essas obras maravilhosas, mostrando que o reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus já iniciou. O Messias estava lá presente. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma. Aqui, no caso, o escritor da revista cita, o versículo, eu já tinha colocado anteriormente, então vou avançar aqui, Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então está bem claro que a salvação apresentada por Jesus é uma salvação plena, completa, que ela alcança o ser humano na sua integralidade. Tópico 1.3. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui está bem claro, que a pessoa que está passando por algum problema de saúde, ela pode sim chamar alguém para orar. Ela pode sim crer que Jesus vai curar. E a oração da fé salvará o doente. Então a oração ela tem que ter fé. A pessoa tem que crer que vai ser curada. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Então, assim, se você trabalha na igreja, se você é obreiro, se você é presbítero, diácono, pastor, não interessa. Se você é um obreiro e tem essa responsabilidade, busque, ore para que Deus te use, para que Deus dê a cura quando você orar, para que Deus te dê esse dom. É um dom que Deus pode te dar. Sim, você pode ser um instrumento na mão de Deus para orar e pessoas serem curadas. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Então, assim, muitas pessoas contam testemunho. Enfim, eu não quis colocar aqui no slide nenhum testemunho assim específico, Coloquei uma imagem bem genérica, mas eu acredito que aí na sua igreja tem muitas pessoas que já receberam milagres e que pode testemunhar, pode contar o seu milagre para fortalecer a fé dos seus irmãos. Tópico 2. Origem e consequências das doenças no mundo. 2.1. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis capítulo 3. Então, assim, a gente conhece a história, sabemos que Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, e a partir daí, todo o mal que nós temos no mundo veio por causa do pecado. Então, o pecado deu origem a todo o mal. Então, a degradação da natureza, a degradação do próprio ser humano, as doenças, os desastres naturais, tudo isso tem a ver com o pecado. É por isso que o crente está sujeito a sofrer as consequências do pecado. Quando eu digo as consequências, não estou falando do seu pecado específico, do pecado da humanidade como um todo, da própria natureza pecaminosa. Então, tem desastre natural que acontece com o crente e acontece com o ímpio. Muitas vezes nós ficamos revoltados quando tem uma criança com uma doença terminal, um câncer, quando tem um acidente com uma criança. Às vezes a gente se pergunta, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Como que o Senhor permitiu que uma criança tenha uma doença terminal, que a criança não consiga chegar à vida adulta? Isso aí é resultado do pecado. O pecado atinge toda a humanidade. Não importa se é adulto, se é criança, se é idoso, não interessa se é crente, se não é crente, se é ímpio, se é ateu, não interessa, nada disso. O pecado atinge toda a humanidade. Então todos nós estamos sujeitos às consequências negativas do pecado que entrou no mundo como um todo. Então não faz sentido alguém questionar por que o irmão fulano, a irmã fulana, que é muito crente, que ora, que busca a Deus, está doente. Como assim a pessoa fiel a Deus e está doente? Porque isso é resultado do pecado. O pecado atinge
todas as pessoas. Ah, mas ela é salva, ele é salvo, ele ora, ele busca Deus, mas a natureza pecaminosa continua agindo nesse mundo. Então todos nós estamos sujeitos ao resultado do pecado no mundo como um todo, as consequências do pecado no mundo como um todo. Não somos imunes a esses problemas. Então, assim, o que a gente precisa saber é que Deus é soberano, ele tem controle de todas as coisas, e se você foi acometido com alguma doença, algum desastre natural, alguma coisa relacionado à questão do pecado como um todo, do resultado do pecado como um todo no mundo, Deus tem um propósito na sua vida. Você foi atingido por algo? Deus tem um propósito na sua vida. Ore, busque, procure saber. Talvez Deus quer te curar para que o nome dele seja glorificado e alguém se salve. Talvez Deus não quer te curar. Ele quer manter você assim e através dessa doença alguém também pode se salvar. Alguém pode, enfim, um dia te visitar porque você está doente, ali você prega o evangelho e essa pessoa se converte. Então, assim, é uma doença, é algo ruim, mas uma alma foi salva. É um exemplo que eu estou dando. Não sabemos, mas isso pode acontecer. Vamos nos aprofundar aqui, ó. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Então, tudo isso acontece por causa do pecado, é resultado do pecado no mundo. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. E aqui o pecado não é o meu pecado individual, não é disso que eu estou falando. Eu sou contra essa ideia de que, fulano ficou doente porque ele pecou. Fulano está doente porque traiu a esposa, ou porque traiu o esposo, ou porque mentiu, ou porque fez isso, ou fez aquilo. E aí a pessoa tem que confessar o pecado para receber a cura. Eu discordo disso, eu não concordo assim, com essa ideia. Eu acho que nós somos acometidos por alguma doença como resultado do pecado de maneira geral, como eu expliquei anteriormente, o resultado do pecado no mundo. Então todos nós estamos sujeitos ao pecado e o crente em Cristo Jesus, ele já teve o seu pecado perdoado. O crente em Cristo Jesus já foi redimido, já foi justificado. Se você assistiu à aula anterior, já entendeu isso. Então não faz sentido eu dizer que o crente está doente porque ele pecou. Não faz sentido isso. Porque a gente tem que crer que o pecado dele já foi perdoado, que ele está em Cristo. Então quem está em Cristo está protegido, não tem mal olhado, não tem macumba, não tem nada disso. Entende? Quem está em Cristo está protegido. Se acontece alguma coisa no sentido de ter uma doença, é como resultado da ação do pecado no mundo como um todo. São as consequências do pecado no mundo como um todo. 2.2. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Olha só, todas as áreas da natureza humana. Está bem claro aqui, né, que não tem nenhuma área da nossa vida, enfim, no mundo como um todo, que não foi atingido pelo pecado. Aqui nessa passagem de Romanos 3, de 9 a 12, é uma passagem que Paulo vai descrevendo a situação da humanidade, citando passagens ali do Antigo Testamento, né? Ele pega trechos do Antigo Testamento e apresenta a situação da humanidade, onde ele começa a dizer que não há nenhum justo sequer, que todos se extraviaram, todos foram fazer o mal e tudo mais. Então ele vai descrevendo a situação da humanidade. Não tem bondade nesse mundo. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Então o ser humano ele foi vivendo cada vez menos como resultado do pecado. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. 7, 912, Enos, 905. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Então, de acordo com que a gente vai avançando na história bíblica, lendo ali Gênesis, a gente observa que realmente eles vão vivendo cada vez menos. Abraão vive 175 anos, então a gente observa que ele viveu bem menos do que Sete, do que Adão, enfim, né? Já estava numa época em que as pessoas estavam vivendo uma quantidade menor de anos até chegar no que nós temos hoje. Ao anunciar o dilúvio, para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Aqui eu tenho que abrir um parênteses e fazer uma observação. O pessoal não gosta quando eu discordo do escritor da revista, mas quando está errado, não está errado, tá bom? Não tem como a gente dizer que está certo. Aqui o escritor da revista pegou essa passagem de Gênesis capítulo 6, versículo 3,
e disse que aqui Deus está determinando a idade do ser humano. Você vai viver no máximo 120 anos. Acho que aqui na frente ele fala isso, né? Ele vai citar o Salmo, né? E aí depois ele continua aqui, né, com o mesmo argumento, né? Mas eu vou voltar aqui e vou ler a passagem para você entender que aqui Deus não está determinando a idade do ser humano. Deus está falando para Noé que aquela geração de Noé só tem 120 anos. Do momento que Deus chama Noé até o momento que cai o dilúvio, se passa 120 anos. É isso aí. Os 120 anos aqui não é a idade do ser humano, mas é o tempo de vida que aquelas pessoas vão ter na época de Noé. Vamos ler o texto. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, assim, se Deus está falando que os seus dias serão 120 anos nesse contexto, está bem claro que aquele povo lá vai viver mais 120 anos até cair o dilúvio e morrer todo mundo. É isso aqui que ele está falando. Se essa passagem estivesse realmente falando da idade do ser humano, que o ser humano vai viver no máximo 120 anos, eu acredito que nós teríamos a contradição bíblica, porque após o dilúvio, ainda tem gente vivendo mais de 120 anos. Abraão vive lá na frente, Abraão já é uma geração lá na frente. A gente observa a história de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e aí lá Abraão vive 175 anos. Aí depois de Abraão vem Isaac, Jacó, Esaú. Eu não lembro exatamente com quantos anos eles morreram, mas a gente percebe esse padrão que vai diminuindo até chegar na idade que o ser humano vive hoje. E o escritor da revista continua aqui e deixa bem claro, né, que Salmo 90 afirma o seguinte: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então aqui o salmista já está vivendo em uma época em que o ser humano chega a 70 anos, e se chegar a 80, né, o sofrimento é muito grande, porque é canseira, enfado, e passa muito rapidamente, né? E isso aqui ele está num contexto em que as pessoas realmente não viviam muitos anos, né? Porque hoje a gente observa muitas pessoas com 70 anos com uma certa qualidade de vida, mas isso tem a ver com a medicina atual, com a alimentação, com muito conhecimento que nós temos, né, sobre qualidade de vida. Então muitas pessoas chegam aos 70 saudável, aos 80 às vezes saudável. O avô da minha esposa morreu com 85 anos, se não me falha a memória, e estava assim bem, estava saudável. Depois veio uma doença e ele morreu por causa de uma doença, mas não foi por causa da idade não. Eu conheci uma pessoa com 96 anos que era super saudável, trabalhava, fazia tudo. Então assim, tem a questão da genética, né? Tem gente que tem uma genética boa, mas tem também a questão da qualidade de vida, enfim. As pessoas mais antigamente, de um tempo antigo, né, às vezes não tinha, né, saneamento básico, não tinha uma boa alimentação, enfim, viviam menos, né? Então a expectativa de vida tem aumentado. Mas observe que isso aí é uma coisa que, né, não vai aumentar, passar de 100 anos, entende? A gente vai viver aí, algumas pessoas conseguem passar de 100 anos, mas não é um padrão, né? Vamos colocar assim, não é um padrão. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, tudo isso é resultado do pecado. 2.3. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência: a física e a mental. A sensação que nós temos é que quando a medicina descobre a cura de uma doença, aparece mais 10 aí que não tem cura. Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Como que aparece tanta coisa, tanta doença, tantos problemas. Estamos vivendo em uma época em que a ansiedade, a depressão, o Alzheimer, enfim, são doenças também que estão aumentando bastante. E talvez isso tenha a ver com o diagnóstico, né? Antigamente a gente não diagnosticava, hoje já tem essa questão do diagnóstico estar mais presente. E tem também a questão do estilo de vida que nós vivemos, né? Muitas vezes vivemos um estilo de vida que não é saudável, e alimentação ruim, não dormimos direito, e o preço é pago depois, né? A conta chega, né? E aí, enfim, a gente tem
aí muitos problemas, né? No caso de ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer, entre outras que ceifam muitas vidas. E muitas dessas doenças são genéticas, ou seja, é algum defeito no gene que é passado de geração para geração, né? De ordem mental, temos Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Então, assim, a gente tem a questão das doenças mentais também, que tem assolado muito nos dias de hoje, né? Então, essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Então, isso aqui é algo que eu adiantei na aula, já falei um pouco, né, que o crente, mesmo sendo crente, fiel a Deus, ele não é imune às doenças. É um ser humano que tem defeitos na genética, é um ser humano que, enfim, está inserido em um contexto social que pode levar ele a ter uma doença, adquirir uma certa doença devido ao seu estilo de vida. Então, assim, o pecado manchou a humanidade como um todo. Ninguém escapa do resultado do pecado na humanidade, né, de maneira geral. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. Aqui eu entendi que o escritor da revista está falando de algumas pessoas que acreditam nas falsas promessas de cura, ligado principalmente às igrejas neopentecostais. Eu não tenho nenhum pingo de medo de citar aqui a Universal, a Mundial e dentre outras, né? Essas são as principais, mas infelizmente tem até algumas Assembleias de Deus que estão indo por esse caminho do neopentecostalismo, um pentecostalismo que enfatiza mais a questão de cura, de milagre, aquela coisa toda que no final das contas, muitas vezes não tem nada a ver com realmente uma cura verdadeira. São pessoas que estão ali para enganar, falsas promessas de cura, para chamar atenção, para ganhar dinheiro. É isso que tem acontecido em muitas igrejas. A gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus e ver o que de fato a Bíblia ensina sobre isso. Então, assim, a gente não pode achar que o crente tem que ser curado, ele é obrigado a ser curado, como o pessoal dessas igrejas diz. Não é isso. Nós não podemos colocar Deus na parede e obrigar Deus a fazer alguma coisa. Isso não faz o menor sentido. É a soberania de Deus. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Ponto. É isso. A gente precisa compreender que Deus é soberano. E nós não temos controle sobre essas coisas, entende? É algo que está no controle dele, ponto final. O propósito do milagre na nossa vida pode ser vários, entende? Pode ser que Deus quer te curar para que você continue pregando o evangelho, para que você continue fazendo a obra de Deus. Observe Dorcas na Bíblia, né? Lá a passagem de Atos, que Dorcas morreu, e aí ela ressuscita porque ela tinha boas obras. Então Deus queria que ela continuasse com aquelas boas obras. Deus pode te curar porque Ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida e pessoas venham se salvar. Então, assim, Deus pode te curar por qualquer motivo que, enfim, esteja na mente dele. E nós não conhecemos, nós não sabemos. E pode ser que ele não te cure e você continue doente. Não tem problema nenhum também. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos 8:23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aqui está bem claro que nosso corpo não foi redimido, estamos nessa esperança, nessa expectativa, e um dia isso vai acontecer. Mas enquanto não acontecer, nós vamos permanecer nesse corpo frágil, sujeito a doenças. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então é assim, se você é crente, serve a Deus, você crê que Deus pode te curar, você pode sim também procurar o médico. Ah, mas isso é falta de fé, porque se você realmente cresce na cura, você não ia procurar um médico. Eu não penso desse jeito. Até mesmo porque não existe nenhuma promessa bíblica de que a cura é obrigatório. Não existe isso. Porque se a Bíblia falasse que a cura era algo obrigatório para todos os salvos, aí beleza, tudo bem, concordo com você. Não vamos procurar um médico porque a cura é obrigatória e Deus vai me curar e ponto final. No entanto, não existe isso na Bíblia. Está bem claro que algumas pessoas vão orar e não vão alcançar a cura. O apóstolo Paulo fala do espinho na carne, não sabemos o que é. Mas, enfim, poderia ser alguma doença. As pessoas conjecturam isso,
baseado numa passagem também de Gálatas, que dá a entender que ele tinha algum problema de vista, enfim. Mas enfim, é uma especulação, né? A gente não sabe exatamente o que é o espinho na carne, mas a gente vê ali uma oração que não é atendida. Tipo, Deus fala para Paulo, minha graça te basta. Então a gente observa que a cura não necessariamente é algo obrigatório na vida do cristão. Então às vezes Deus cura, às vezes ele não cura. Então assim, Deus pode também usar o médico. Não pense você que o médico faz um milagre. Não, você vai no médico, o médico ele vai fazer a parte dele, mas ali Deus está agindo. Nós também temos aquela ideia de que só é milagre se for sobrenatural, só é milagre se Deus descer do céu. Não, às vezes o milagre acontece na nossa vida e nós nem percebemos, porque a gente está esperando algo sobrenatural, né? E Deus está usando o médico para te dar esse milagre, te dar essa cura. Então a gente precisa crer nisso, que Deus realmente ele está agindo o tempo todo. Deus não está ausente e só aparece quando tem um milagre. Não, ele está presente agora. Nesse exato momento ele está agindo. Tópico 3. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. 3.1. Desde o Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando como poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. Quando o povo sai do Egito e vai caminhar pelo deserto, ali a gente observa que Deus está cuidando daquele povo, Deus cura aquele povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, que está em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Deus está agindo, Deus está curando, e as pessoas que estavam ali caminhando no deserto, ele estava curando, ele estava agindo, ele estava cuidando daquele povo. Então esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Aqui a gente tem a passagem de Mateus 9, 35 e 36, que deixa isso bem claro, mas várias outras passagens também dizem a mesma coisa. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus teve compaixão do povo e essa compaixão fazia com que ele realizasse milagres e ajudasse o povo, né, nas suas dificuldades. 3.2. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Então a gente não pode achar que a cura ficou restrita para a igreja primitiva, para o tempo de Jesus. Não. O Jesus que nós servimos, que fez milagre no passado, ele faz milagre hoje. A gente não pode achar que a presença dele hoje não traz nenhum efeito para nós. Claro que traz. A presença de Jesus hoje traz muitos efeitos e muitos benefícios. Nós estamos no reino de Deus e muitas bênçãos do futuro, né, do reino futuro, são antecipadas para os dias de hoje e nós desfrutamos dessas bênçãos e a cura é uma delas. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. Então ele vai curar hoje também. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. Então, o Jesus que nós cremos é o Jesus que operou no passado, que opera hoje e vai operar por toda a eternidade. Tem um testemunho meu que eu sempre conto quando falo dessa questão de cura. É meu pai que conta, né, que eu não lembro muito bem. Eu era criança, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos 4 ou 5 anos de idade. E eu estava muito enfermo, doente, com febre, deitado, não conseguia me levantar. E a gente morava numa cidade muito pequena, não tinha hospital, acho que tinha um postinho de saúde. Enfim, era tudo muito difícil, uma pobreza muito grande. E, enfim, meu pai se viu na situação que ele falou, vou orar. O que eu sei é orar. É isso que eu vou fazer. Então ele orou e pediu a cura. E, segundo ele, né, instantaneamente, eu levantei e saí correndo e fui brincar. Então, eu estava doente e através de uma oração, né, que meu pai fez para que Jesus me curasse, eu fui curado. Então, isso foi algo que aconteceu. Foi um milagre na minha vida. É um milagre simples, uma febre e tudo mais, tudo bem, mas foi um milagre. Ponto. Deus realizou o milagre. Então a gente não tem que achar que milagre só é quando Deus cura o câncer, o milagre só é quando Deus, enfim, faz cair fogo do céu. Não, o milagre acontece nas pequenas coisas. E se nós não estivermos atentos,
isso vai passar batido. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Então, assim, é o poder do Espírito Santo que vai curar as enfermidades. É o poder do Espírito Santo, né, que está presente na igreja e faz com que a igreja desfrute dessa bênção maravilhosa. 3.3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Então, assim, se você quer experimentar a cura divina, vamos seguir esses princípios. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Então isso aqui está bem claro. Nós temos que confiar no poder de Jesus. Nós temos que confiar que Jesus pode realizar milagres. Em primeiro lugar, é isso aí. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Então aqui a gente tem a passagem de Tiago 5, de 14 e 16, uma passagem que eu já li anteriormente. Mas vamos ler de novo? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui a gente observa que nós temos que crer, nós temos que pedir oração, pedir ajuda, e algumas pessoas na igreja têm esse dom. Algumas pessoas na igreja oram e pessoas são curadas. Então a gente pode procurar essas pessoas, procurar quem realmente tem esse ministério. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Aqui o escritor da revista cita a passagem de Lucas 18, de 1 a 8, que conta a parábola do juiz iníquo, né, que a viúva ia lá importunando ele para resolver a situação e tal, até que chega o momento que o juiz fala: eu não aguento mais, eu vou atender essa mulher. Jesus estava ensinando sobre oração. Então nós temos que ser insistente na oração. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Então o escritor da revista está focando muito nessa ideia de nós procurarmos um médico, porque assim, muitas igrejas por aí trazem essa ideia de que você não deve ir no médico, que você deve orar, confiar que Deus vai te curar e tudo mais, e a pessoa morre depois, a doença fica mais grave, e enfim, né, isso aqui já aconteceu várias vezes, tem vários testemunhos nesse sentido, de que o pastor, a pastora proíbe a pessoa de ir no médico e a pessoa morre, né, e aí fica por isso mesmo. Eu acho que uma pessoa dessa nem sequer crê em Deus, né, um pastor, né, é um falso pastor, é um falso profeta, deveria ser preso. Uma pessoa dessa deveria ir para a cadeia, porque está causando males na sociedade, está prejudicando, não tem nada de evangelho aí. Então tem muita gente que age dessa forma, a gente tem que ter muito cuidado. Então se você está doente, confie em Deus, confie que Deus pode te curar, procure um médico, faça o tratamento necessário, porque é assim que Deus age através do médico também. Pois quer usando e abençoando médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então ele vai curar, não importa como, ele vai curar, entende? E saiba que Deus está no controle de todas as coisas e tudo que o médico faz não foge do controle divino. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então aqui nós temos uma conclusão, né, que resume bem a nossa lição. Falamos bastante sobre salvação na aula anterior e agora em um assunto que continua, né, sobre salvação, mostrando que a salvação é plena, completa, perfeita, atinge o ser humano na sua integridade e a cura divina faz parte disso. Então nós temos que crer que Jesus cura nos dias de hoje, que nós podemos orar para alguém ser curado, nós também podemos pedir oração para receber a cura. Com humildade, com fé, Deus vai nos atender. Que nós possamos crer nessa palavra e pregar essa palavra e ensinar para mais pessoas. Amém? Então chegamos aqui no final da nossa aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez reforçando o nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp. Então nosso conteúdo também, conteúdo completo em subsídios, em vídeo, áudio, PDF, conteúdo
perfeito aí para você aprender a lição e também o slide em PowerPoint para ministrar aula na sua igreja. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.